Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje fala sobre o desenvolvimento da sua carreira. E para conversar conosco sobre este assunto, nós convidamos a Irene Azevedo, diretora de negócios da LHH-DBM, consultoria em mobilidade de talentos. Irene Azevedo, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia a todos que estão me assistindo. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Mas, Irene, eu queria, antes de mais nada, que você definisse para mim esse conceito aqui, mobilidade de talentos. O que significa isso? Mobilidade de talentos é a capacidade que um profissional ou um executivo tem de se movimentar de um estágio para outro, sendo ele estando dentro da organização. Então, quando eu faço, por exemplo, um programa de mentoring, um programa de coaching ou de mesmo desenvolvimento, eu estou preparando esse executivo para ele ir para um outro estágio da carreira dele. Então, isso é uma coisa que a gente faz. Mas a nossa mobilidade também engloba quando uma pessoa sai de uma organização e tem que se preparar para ir para uma outra organização. E por isso a gente se posiciona hoje como mobilidade de talento, que é o conceito mais moderno que tem hoje, porque exige que as pessoas se conheçam, né, façam uma viagem para dentro de si e determinem em que posição elas querem estar. Ou seja, uma mudança que não é relacionada apenas ao trabalho interno na empresa, ou seja, uma mudança dentro da empresa, mas também uma mudança para outras empresas ou outros mercados. É verdade, é para outros mercados quando, por exemplo, as pessoas estão desligadas, né? Elas são desligadas, então elas estão fazendo um movimento de que elas saem de uma empresa e vão para uma outra organização, ou para um outro mercado, né? Pode ser uma organização de um mercado diferente daquele que ele vinha atuando, enfim. É isso, é eu transitar para um outro estágio, seja internamente dentro da organização ou externamente. Mas tudo isso significa que eu internamente também vou ter que fazer este movimento, porque esse movimento não é um movimento externo, é um movimento interno, né? Eu não consigo fazer com que alguém se mobilize. Esta pessoa tem que querer se mobilizar, é ela que se mobiliza. Você, quando fala, então, aqui movimento interno, é da própria pessoa, do próprio profissional. É sempre do próprio profissional. A gente facilita, a gente tem técnicas e ferramentas, mas você não faz ninguém se mover se essa pessoa não quiser. Ou seja, a sua carreira é responsabilidade única, exclusivamente de você. Agora, para ascender na carreira, não basta ter bons resultados, fazer bem o seu trabalho? Olha, Milton, isso foi uma máxima até há poucos anos atrás, né? Mas agora, com o advento eu diria assim, de fazer mais com menos, dos e-mails, dessa vida moderna que nós estamos vivendo, e é o desafio mesmo, e não tem nada que reclamar, esse é o nosso contexto, mas com isso, o que acontece? Não basta só eu ter resultados. Eu preciso saber comunicar os meus resultados. Então, nós estamos aqui conversando antes do programa sobre marketing pessoal. O marketing pessoal é importantíssimo nessa tarefa. Depois a gente pode até voltar a falar um pouquinho sobre o marketing pessoal, mas eu acho também que a gente deveria falar sobre como é que eu, líder, e eu, um profissional que sou liderado, posso estabelecer um mecanismo para que eu possa fazer as coisas que são importantes. E o que é importante? Eu tenho que cumprir as minhas metas e essas têm que estar bem claras e que às vezes não são claras, né, nas organizações, mas eu também não posso perder uma meta interna que eu tenho eu tenho que saber qual vai ser o meu próximo movimento de carreira. Agora, a gente tem tempo para isso, levando em consideração essa própria pressão que existe dentro das empresas para atingir as metas que foram impostas aos profissionais? Eu digo o seguinte, que tempo é questão de prioridade. Então, o profissional que tem mais sucesso é aquele que consegue ter este equilíbrio entre, ok, eu vou fazer aquilo que é importante, tenho que fazer o que é importante, mas também tenho que pensar em mim. Porque, aliás, a única pessoa importante nesse mundo é você mesmo. Porque se você adoecer,
né? Se você emburrecer, se você não se capacitar, quem vai se ferrar, vamos falar a palavra assim, mas quem vai sofrer mais é você mesmo. Então, assim, esta consciência de que eu sou a pessoa mais importante e que eu tenho que estar bem, eu tenho que estar capacitado, é importantíssimo para eu ter sucesso na minha carreira. E as pessoas têm espaço dentro das empresas para fazer esta reflexão? As organizações, algumas organizações mais modernas dão esse espaço e promovem diversos treinamentos para fazer com que as pessoas se apropiem da própria carreira. Essa foi a grande mudança, né? As organizações estão ajudando ao profissional a que ele pense na sua carreira. Então, existe sim, existe espaço e algumas organizações já estão fazendo isso. Que tipo de trabalho é realizado nas organizações, nas empresas, para criar esta reflexão, então? Que aí entra exatamente no negócio de vocês na LHH-DBM. Isso. A reflexão no sentido de fazer com que eu entenda, me entenda melhor, me conheça melhor, entender os meus pontos fortes, saber os pontos que eu tenho que desenvolver. E aí existem diversos programas, dependendo de organização para organização, que vão ajudar o quê? Que eu consiga fazer o match entre a minha missão, a minha visão, os meus valores, as minhas competências e a minha performance com o quê? Que é o mais importante, que hoje, sem isso, eu não consigo dar resultado em nenhuma organização. Isso tem que estar completamente em linha com a missão, a visão, os valores, as estratégias e as competências que a organização quer ter. Quando eu tenho esse link total, é mágica, dá tudo certo. Lógico que vai ter vai ter sobrecarga de trabalho, isso faz parte do mundo moderno, mas quando eu tenho esse link, as coisas fluem de uma outra maneira. É isso que a gente fala de engajamento, né? É você conseguir alinhar isso aqui. Quando eu estou completamente em linha, e principalmente valores, eu digo para vocês, quando entrarem numa organização, verifique quais são os valores da organização, porque se aquilo for completamente contra os seus valores, você provavelmente não vai, e já está provado, você não vai ser tão produtivo quanto deveria ser. A pergunta que chega pelo e-mail é da... Peguei aqui o teu nome, Irene, mas não é de você, não. É da Marlene. Lembrava Irene. Lembrava Irene. Pergunta da Marlene. Ela quer saber que estratégia é essa que eu tenho que usar para me autopromover na carreira. Ótimo. Então, na verdade, Marlene, você nos ajudou porque agora a gente vai falar de marketing pessoal. Você antecipou. Muito obrigada pela sua pergunta, porque vai me dar a oportunidade de falar sobre marketing pessoal. E aí é interessante, Marlene, porque, e para todos os ouvintes também, porque, na verdade, a estratégia é eu me colocar quase como se eu fosse um produto. E um produto porque eu tenho capacidades, né? Eu tenho, então, capacidades, eu tenho conhecimentos, né? Eu tenho habilidades, enfim, eu tenho as competências e eu tenho que estar olhando sempre essas competências e saber colocar isto da maneira mais adequada possível. Aí vamos ver as outras estratégias para esse produto, que são essas maneiras mais adequadas de eu me colocar. Então, a primeira é o seguinte: todos têm que saber para onde vão. Porque quem não sabe para onde vai para qualquer lugar. Não necessariamente você vai chegar no lugar que você queria, mas pelo menos você tem um rumo para seguir. Então, identificar para onde eu quero ir é importantíssimo. Mas, depois que eu identificar para onde eu quero ir, tem um outro fato, que é como eu vou fazer para chegar aonde eu quero ir. Então, se eu tenho um lugar para ir, eu preciso saber até como eu me apresento, né? Por exemplo, se alguém escolhe o segmento financeiro, até a maneira como o segmento financeiro se veste é diferente, por exemplo, de bens de consumo, que é um segmento mais informal, né? Mas é diferente. A maneira até da vestimenta faz diferença para eu ter sucesso no mercado em que eu escolher. Ou, melhor ainda, será que eu vou me sentir
muito bem no mercado mais informal, usando jeans, usando tênis, ou eu prefiro uma coisa mais sofisticada e mais elaborada? É de cada um tem que sentir aonde vai se dar melhor, mas é importante eu ter isso claro, né. Outra coisa, quem são as pessoas que podem me ajudar a chegar aonde eu quero chegar? E aí tem o famoso network, né, Que é o relacionamento com as o pessoas. relacionamento. E este relacionamento, gente, é muito interessante. Sabe como é que você ganha um network grande? É ajudando as pessoas quando for solicitado. Porque é assim que a gente consegue ganhar uma rede sólida, né. Porque eu posso conhecer milhares de pessoas, mas não necessariamente eu ter todas essas pessoas, possivelmente como pessoas que eu posso contar. Mas se eu tenho esta moeda de troca, com certeza essas pessoas vão Isso ajudar dentro e fora da dentro e empresa? fora da empresa. Porque todo mundo hoje em dia precisa de um conselho, né, todo mundo uma vez vai te pedir alguma ajuda, então faça isso, esteja aberto para isso, responda os e-mails, né, se está numa rede social, porque isso cria, de uma certa maneira, um vínculo. Você pode nem ajudar, mas responder: "Olha, eu não sou responsável, eu não conheço esse assunto, não posso te ajudar", mas enfim, Dê dê atenção, então, para a atenção. pessoa que lhe Isso. procurar, pensando que ela também pode ser, então, uma boa conexão com outros grupos. Exatamente, porque essa pessoa o mercado todo se fala, essa pessoa pode falar de você pode precisar dela, ela vai te responder. Então é assim que a gente vai criando uma rede que eu diria sustentável, no sentido de que é uma rede que pode me ajudar quando eu necessitar. Hoje a gente, quando fala em rede, lembra de rede social. E a primeira rede social que o pessoal lembra assim, é o Facebook. Eu tenho vários amigos lá no Facebook. Esses amigos assim do Facebook são o meu networking? Não, não necessariamente. Eles estão na sua rede, estão lá como seus amigos no Facebook, mas isso não significa que você pode contar com todos, né? Assim como no LinkedIn também. O LinkedIn, você também precisa estar, se você quer aumentar a sua exposição no mercado, porque isso te possibilita que você seja achado pelos headhunters, por outras organizações. Então, esta é uma maneira. Eu tenho que ter um perfil online que seja completamente condizente com aquilo que eu quero para o meu futuro de carreira ou para minha carreira. Então, nós já falamos então no produto, falamos na promoção, quer dizer, como é que eu vou fazer isso, falamos No pre... na praça, Na né, na praça, praça, exato. e agora falta o preço, Pois é. né. Então o preço, né, o valor. Ah, Quanto eu estou valendo no mercado, é é, isso? é importante porque isso Nós tudo. temos uma cultura no Brasil tão difícil para as pessoas têm vergonha de falar salário, não gostam de precificar coisas, e acham difícil, às vezes, de cobrar mais. Como é que é essa visão de preço, então, num cenário como esse? Hoje em dia temos uma variável que o valor de um profissional hoje, ele muitas vezes ele sai de uma organização e não consegue se recolocar pelo mesmo salário que ele tinha anteriormente. E isso tem uma explicação muito clara. As organizações estão centralizando o poder nas suas matrizes, seja por causa de crise econômica, porque decidiram. Então, você tem as organizações extremamente matriciais. Então, as subsidiárias ficaram com menos poder. Ao ficar com menos poder e ter menos poder no desenho de uma estratégia, logicamente as posições ficaram mais júniores, né, ou menos poderosas. Aham. E com isso o salário vai a reboque. E então hoje eu tenho que saber o meu valor, mas principalmente quando eu for olhar o todo, né, da minha remuneração ou da posição que estão me oferecendo, eu tenho que pensar na primeira coisa hoje que se faz importantíssima. Porque, na verdade, quando uma posição ela não é composta só de remuneração, só de salário, mais benefícios. Ela tem outras variáveis que hoje em dia se tornaram importantíssimas, que o executivo ou o profissional olhe. Que responsabilidades eu vou ter, ou seja, que desafios eu vou ter? Eu vou aprender alguma coisa nova? Aí eu vou. Porque uma carreira não é feita em posições, é feita
nos aprendizados que eu construí, que eu obtive. Então, eu olho os desafios e olho a quem eu me reporto. Se isso aí tiver legal, for legal, aí vale a pena. Vale a pena eu fazer essa transição, mesmo que o salário não seja igual ao que eu tinha. Até porque quando se faz essa mudança, deve-se olhar o salário não só como o dinheiro que eu vou receber ali no final do mês, mas tem uma série de outras vantagens que eu Nossa, posso ter, inclusive pensando em crescer ainda mais na carreira lá na frente. perfeito. Pensar um pouco mais à frente do que a coisa muito mais pragmática, assim. Eu, por exemplo, acabei de assessorar um executivo que ele tinha uma posição até de diretor, tinha um salário por volta de 30 e poucos mil, aceitou uma posição de superintendente, que se reporta ao presidente, porque é a mesma coisa, indo para um salário de 20 e poucos. Por quê? Porque esta empresa ela cresce 30% ao ano, é um segmento que ele não conhecia, e ele já sabe que em breve ele vai atingir o que ele queria. E o mercado está recessivo. Agora, há pouco a gente perguntou aqui para você, a partir inclusive de uma provocação feita por uma das nossas ouvintes, sobre quais são as estratégias, e você chamou a atenção aqui, ó, produto, promoção, praça e preço. Então, só que nós tínhamos muitas perguntas, no sentido assim, você fez muitas perguntas, né? O profissional tem que fazer muitas perguntas a ele mesmo. Aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer, como eu quero fazer, etc. Mas onde é que a gente encontra essas respostas? Quem é que descobre essas respostas? Por exemplo, quando você fala do autoconhecimento, que é fundamental para a gente saber quem nós somos. Muitas vezes a pessoa não consegue identificar em si as habilidades, as qualidades que ela tem. Onde eu encontro as respostas para todas essas perguntas? Para isso, existem vários mecanismos, né? Lógico, tem o processo terapêutico, que é um processo que eu recomendo para todo mundo, mas é um processo mais lento, né? Mas tenho hoje em dia acesso a profissionais que fazem coach ou aconselhamento de carreira. Então, eu aconselho aos ouvintes que procurem isso, né? Alguém que possa efetivamente te ajudar a fazer isso. Quer dizer, por exemplo, nós na Lee Richardson DBM, a gente sempre atende só a empresas, né? Mas existe um serviço chamado My Career, que é um serviço que é destinado ao público em geral. E esse é um serviço que é de aconselhamento de carreira. Então, aconselhamento de carreira, ou coaching, ou terapia, que são ferramentas que te dão, que te possibilitam se conhecer e identificar, então, o que você precisa melhorar e para onde você pode ir. Bom, vamos lá. Deixa eu pensar no seguinte, porque você acabou de dizer aqui, reforçando uma informação sobre a qual a gente já havia conversado, do trabalho que vocês realizam nas empresas. Isso é um sinal, claro, de que as organizações estão preocupadas também com os seus profissionais. Não só impõem metas, muitas vezes inalcançáveis, mas estão lá preocupadas, sim, com os seus profissionais, de como fazer com que eles se desenvolvam na própria carreira. Que ações são realizadas dentro das empresas e vocês desenvolvem para o desenvolvimento, para o crescimento da carreira dessas pessoas? São entrevistas individuais, são trabalhos em grupos? Quais são as ações que vocês fazem? São várias ações e depende de organização para organização. Então, você pode fazer ou o processo de coach, e aí com ferramentas e com reuniões pessoais, né? A gente pode fazer assessments, que as empresas muitas vezes nos contratam, que são avaliações, onde, usando uma série de entrevistas e de ferramentas, você consiga identificar seus pontos fortes e seus pontos a desenvolver. Fora isso, a gente também faz trabalhos em grupo, dependendo da demanda que tenha, né? Para você poder desenvolver aquele grupo, que precisa de uma certa ação de desenvolvimento. Mas a gente também pode fazer os team buildings ou também fazer o coaching em time, quando há uma certa necessidade. Isso vai depender de cada Cada organização. empresa, das necessidades da empresa e do próprio grupo. É Aí isso verdade. vai ser adaptado àquela realidade. Exatamente. Agora, tem uma função que eu achei interessante, quando você fala que muitas vezes esse trabalho é feito e desenvolvido pela empresa para um profissional que vai sair da empresa. As empresas estão preocupadas com isso também? Elas estão. Por que É, que elas têm que se preocupar com isso?
Porque, na verdade, são duas coisas. Normalmente, elas dão isso para as pessoas que estão sendo desligadas porque a organização mudou o rumo, né? Ou se reestruturou, ou se fundiu. Então, são pessoas que não tinham nada a ver com o motivo da sua saída, né? Não foi por um problema de desempenho, né? E aí, as empresas sabem que, ao fazerem isso, elas estão zelando pela sua imagem externa, né? Então, o mercado se fala, então, e aí, sabendo, quem fica sabe, olha, se ele foi tratado assim, então, quando eu sair, também eu vou ser tratado dignamente. Então, elas sabem que isso acalma aqueles que ficaram, por exemplo, numa fusão ou numa reestruturação, porque sabem que ela dá apoio para quem sai. Então, isso reflete em imagem, reflete em produtividade interna. E para alguns níveis não tão executivos, evita também a reclamação trabalhista, porque as pessoas se sentem acolhidas, né? Se sentem realmente, poxa, contratou uma empresa de peso para me ajudar, profissionais capacitados que vão me ajudar. E no final, quando a pessoa passa pelo processo, ela acaba vendo que tem vida lá fora, que não existe só uma organização na vida das pessoas, né? O Cláudio Batista, ele quer entender aqui a seguinte situação. Eu gostaria muito de crescer na minha carreira, talvez até dentro da minha empresa. Mas como é que eu digo isso para os meus líderes? Eles não vão achar que eu estou querendo tirar o emprego deles? Bom, essa é uma possibilidade, realmente. Mas você não pode deixar que a sua carreira não seja cuidada por você. Então, eu aconselharia que você, se você tem esta preocupação, você converse com o seu líder, entendendo o seguinte: o que é que ele acha que você pode fazer para melhorar? Dentro do que você está fazendo, Quer dizer, né? procura primeiro, conversa com o líder e apresenta para ele a chance dele, o líder, mostrar para você como você pode ascender. E como você pode melhorar, você pode dizer, olha, como é que eu posso fazer para melhorar o meu trabalho, enfim. Começa a direcionar a conversa para isso, porque o primeiro passo é o quê? Eu melhorar aquilo que eu tenho que melhorar. Vai ser o primeiro passo. Você está nessa função, então melhora o que você tem que fazer nessa função. E depois vai vendo, e aí depende de líder para cada líder, e depende de organização para organização, se vale a pena você tocar num próximo passo de carreira. Se não, contrate uma pessoa para você delinear o seu próximo passo de carreira. Eu sempre acho que a gente deve procurar, se houver espaço dentro da organização, ficar na organização. Porque trocar de emprego é sempre um risco. É muito comum nós ouvirmos das pessoas reclamações em relação à empresa que elas estão trabalhando e querendo simplesmente trocar de empresa, achando que indo para outra empresa, todos os seus problemas serão resolvidos. Isso é uma verdade? Isso é uma verdade que acontece, mas não é uma verdade. Isso acontece, mas não é uma verdade. Não é uma verdade. Sabe por quê? Isso é uma lei da vida mesmo. Você, se não se resolve, você sai e encontra o mesmo final. Pode ser com personagens diferentes, mas vai ser o mesmo final. Você vai transferir o problema Exatamente. com você para outra empresa? Exatamente. Então, primeiro, resolva o seu problema. Aprenda o que você tem que aprender. Relacionamento com o chefe, tolerância, paciência. Depois disso, quando você tiver esgotado tudo, falou, não, realmente eu acho que aqui não é o meu lugar. Aí sim é a hora de sair. Geralmente isso acontece porque a pessoa não identifica a si mesmo, não sabe quem ela é, e aí coloca a culpa na empresa ou no trabalho que ela está realizando? Com certeza. A maioria das vezes, eu acho que existe um caso ou outro que não, mas a maioria das vezes as pessoas se põem no papel de vítima, né? E o vítima é sempre a culpa do outro. Eu não tenho nada a ver com história, sempre o outro é que é o culpado. É verdade. Então, aí sim entra essa questão de você tentar primeiro se enxergar. Voltamos para a questão do autoconhecimento que você destacou lá no início da nossa conversa. Isso, perfeitíssimo. E fora disso, como diz a minha filha, já sabe que eu sempre digo isso, fora disso não tem salvação. Agora, nós estamos falando, e vocês trabalham aparentemente num ambiente ideal. Por quê? Porque vocês, quando trabalham com as empresas, são empresas e organizações preocupadas com o desenvolvimento da carreira dos seus profissionais. Mas tem muitas empresas que não contratam empresas como a sua, ou trabalhos como o seu,
porque não estão nem aí para o que está acontecendo com a sua equipe. E aí, como é que o profissional se posiciona dentro de empresas que não têm este mesmo olhar? Bom, aí é que vem o autoconhecimento e a reflexão, né? É, aí a reflexão é esta empresa que eu quero trabalhar? E aí você tem que tomar uma decisão. Bom, por enquanto, eu preciso trabalhar nessa empresa, ela não é a empresa dos meus sonhos, eu não estou aprendendo muito, mas eu tenho uma necessidade financeira, isso Uhum. acontece. Mas eu não posso me deixar ficar ali sem fazer alguma coisa para procurar depois uma empresa que realmente tem os mesmos valores, que me possibilite crescer, porque senão você está dando um tiro no seu pé. Vai ficar lá quanto tempo? 20 anos e não aprendeu nada? Porque um dia essa organização vai mudar. E aí você não está preparado para o mercado de trabalho. Ou seja, você não se preparou para sair da empresa. Exatamente. Eu resolvo fazer um movimento desses, por exemplo. Eu digo, o profissional resolve fazer um movimento desse. Vou me preparar para lá para frente, apesar da empresa não fazer isso. Só que o pessoal aqui da empresa sabe que eu estou fazendo isso. Não está achando que eu quero dar no pé? E aí não é ruim lá dentro? É uma questão de você pensar, eu vou ficar aqui por muito tempo? Não, né? Se eles souberem que você está... Uma empresa que não quer que o seu funcionário se capacite, Não é uma empresa que merece você. eu diria o seguinte, pense bem, será que esta empresa merece que você trabalhe para ela? O Emerson Silva manda pelo Twitter aqui: minha empresa não tem a cultura de dar feedback aos funcionários. Isso me preocupa. Como lidar com isso? Eu diria para você para pedir feedback, né? Porque realmente, olha, Emerson, isso não é só problema da sua empresa, não. Uma grande maioria das empresas não faz isso. Isso é um problema da liderança que muitas vezes não sabe dar o feedback. Então, peça, chame o seu líder, pelo menos a cada 3, 4 meses e pergunte como é que você está indo, o que que ele acha. Pergunte sempre o que que ele acha que você pode fazer melhor. Essa é uma pergunta que eles não se sentem ameaçados e eles gostam de responder. Mas peça, então, né? A Milena, ela manda aqui pelo Twitter, dizendo assim: eu estou nessa situação, empresa ruim, preciso me preparar, estou perdida. E ela faz uma pergunta: o trabalho de vocês não é de coaching individualmente, vocês são contratados por empresas. Mas ela diz assim: quanto custa um coach para iniciar minha busca? Eu imagino que os preços sejam os mais variados. Mais variados. Os mais variados. Agora, que tipo de avaliação, então, um profissional deve ter para saber se vale a pena, de repente, investir num coach para se desenvolver na carreira? Olha, eles variam, eles vão de 4.000 a 12, dependendo, Alguém né? vai dizer assim: pô, mas eu não ganho 4.000. nem isso de salário e tal. Mas nunca é total, você Sim, não paga claro. tudo de uma vez, né? Eu te falei que a gente só trabalha com empresas, mas existe um serviço nosso chamado My Career que atende a profissionais normais do mercado. Porque o My Career faz parte do negócio de vocês também, Faz da parte, LHH-DBM. Tá. É separado, mas é um Perfeito. negócio mais Mas fácil. o que eu vejo aqui é o seguinte, quer dizer, o que tipo de avaliação, então, esse profissional tem que fazer para saber o seguinte, porque isso é investimento na carreira. É como fazer um curso para melhorar suas qualidades, suas habilidades, de repente é fazer um coaching. Verdade. Então, eu sugiro que, se ele está nessa avaliação, sabe o que você pode fazer? Pegar um profissional, pegar uma pessoa que você confie e peça a essa pessoa para ela te dar uma indicação, para você conversar. Escolha alguém para ser o seu mentor nessa hora, né? Que não precisa ser um profissional pago, já que você não pode pagar, mas que uma pessoa mais experiente que possa te ajudar a você desenhar os próximos passos, ou ela mesmo possa te aconselhar, que conhece algum profissional que possa fazer isso, enfim. Mas escolha alguém, tenha sempre um mentor na sua carreira. Eu fiquei com uma ideia aqui de toda essa nossa conversa até aqui, que é o seguinte, é meio faça você mesmo, no seguinte sentido: se a empresa não fizer, você que tem que fazer pela sua carreira. Aliás, se a empresa fizer, você continua tendo que fazer pela sua carreira. Você é responsável por ela. Completamente, você está correto. E você é responsável pela sua própria vida. Ninguém pode viver sua vida por você e ninguém pode viver sua carreira por você. Então, assim, a responsabilidade é de cada um. A empresa ajuda, possibilita, facilita, mas você é o responsável. Irene, uma mensagem final aqui, uma sugestão final para todos aqueles que estão nos acompanhando no mundo corporativo a partir de todas essas ideias que você trouxe para nós. Eu diria para vocês o seguinte: tenham sempre um norte, que
tem uma coisa que eu aprendi na vida que é muito importante. Não se tem onde chegar, só temos que caminhar. Mas temos que caminhar para um lugar, né? Então, caminhe, procure se aperfeiçoar, procure se conhecer, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão chegar a lugares que vocês nunca imaginaram chegar. Irene, muito obrigado pela sua gentileza. Até uma nova oportunidade. Muito obrigado, foi um prazer imenso estar com vocês aqui. Prazer foi todo nosso. Irene Azevedo, diretora de negócios da LHHDBM, que é uma consultoria em mobilidade de talentos, conversou conosco hoje aqui no Mundo Corporativo. A você que participou desta conversa, nosso agradecimento também. Lembrando que todo esse tema aqui pode ser levado à frente nas redes sociais. Se você quiser, entre no nosso grupo de discussões no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN. Vai até lá e você pode colocar as suas ideias também, ou seja, compartilhar com outras pessoas esse conhecimento que vai ser sempre importante para a sua, para a minha, para a nossa carreira. Combinado assim? Muito obrigado e até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.